Uma observação importante é que nós estamos acostumados a pensar em conjunto como uma espécie de saco. Esse saco contém coisas que seriam os elementos do conjunto. Só que quando você trabalha com conjuntos que contêm como elementos outros conjuntos, significa que você está colocando um saco dentro de outro saco. Isso traz problemas para essa intuição. Então, eu vou pegar o exemplo aqui do conjunto A, que é o conjunto cujo único elemento é o conjunto contendo 1. Então, se você interpretar ele em termos de sacos, o que é esse conjunto? Esse conjunto é esse saco aqui, representado em preto, dentro da qual tem um outro saco que contém o número 1, que é esse saco azul aqui. Então, se você pensar de maneira muito literal, muito física, você pode ser induzido a pensar assim: o número 1 ele está dentro do saco A, logo 1 pertence a A. Isso não é o que acontece. O elemento do conjunto A é o próprio saco, não é um número 1. Então, é preciso tomar um certo cuidado com isso, com essa intuição de pensar em conjunto como saco, quando você estiver trabalhando com conjuntos que contêm outros conjuntos como elementos. A mesma problemática acontece quando você está trabalhando com subconjuntos nessa situação. A regra é a seguinte: se você estiver na dúvida se um conjunto é um subconjunto de outro, o que você deve fazer é testar se todo elemento do primeiro conjunto é elemento do segundo conjunto. Esse é o mais seguro. Na dúvida, você faz esse teste. Então, vejamos esse exemplo daqui. Eu peguei um conjunto I, que é o conjunto contendo o número 8. Então, esse conjunto ele só tem um elemento, que é o número 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar esse número 8 para saber se ele está em J. Então, eu vou perguntar aqui, 8 pertence a J? Olhando para a definição de J, fica claro que esse elemento 8 ele não está em J, porque quem está em J é o conjunto contendo o número 8. Então, a resposta a essa pergunta aqui é não. Então, nós achamos um elemento de I que não é elemento de J. Então, a conclusão a que nós chegamos é que não é verdade que I é um subconjunto de J. Em símbolos, eu posso escrever isso dessa forma daqui. Vamos para um segundo exemplo para fixar melhor. Elementos aqui, nesse caso o conjunto K tem 3 elementos, e o L contém 4 elementos. Eu quero saber se é verdade ou não que K é um subconjunto de L. Então, eu vou utilizar a mesma estratégia. Eu vou pegar todos os elementos de K e testar um a um, verificar se eles estão em L. Então, o primeiro elemento que precisa ser testado aqui é o 2. Então, a pergunta que eu preciso responder é: 2 pertence a L? E, olhando aqui na definição de L, se vê que o número 2 realmente pertence a L. Então, sim, 2 pertence a L. O próximo elemento de K que precisa ser testado é esse elemento daqui, que é o conjunto contendo o número 3. Então, a pergunta é: o conjunto contendo o número 3, ele pertence a L? Vou olhar para a definição de L e observo que esse elemento, que é o conjunto contendo o número 3, realmente está em L. Então, a resposta, mais uma vez, é sim. Vamos testar agora o último elemento de K, que é o conjunto contendo o número 5, 6. E aqui, a gente tem aquele verificar, então, se o conjunto contendo o 5, 6 pertence a L. E, olhando a definição de L, você observa que nenhum dos elementos de L é exatamente igual a esse conjunto. Ainda que os números 5 e 6 apareçam aqui, você tem um terceiro elemento, que é o conjunto contendo só o 5, ele não tem o 6, e o outro elemento, que é o número 6. Então, esse conjunto ele não é um elemento de L. Então, a resposta a essa pergunta é não. Então, se eu achei algum elemento de K que não está em L, eu posso concluir que K não é um subconjunto de L. Então, logo, K não é um subconjunto de L. E um último exemplo para fixar.
Agora eu tenho um conjunto ainda maior, agora o conjunto M tem 4 elementos, e um N que tem 6 elementos. E eu quero, mais uma vez, saber se M é ou não um subconjunto de N. E a estratégia é a mesma. Eu vou pegar cada um dos elementos de M, testar um a um e verificar se ele está em N. Então, o primeiro elemento a ser testado é o próprio 1, é o número 1. Então, a pergunta que eu vou fazer é: 1 pertence a N? E, claramente, olhando a definição de N, nós vemos que o número 1 pertence a N. Então, sim. O próximo elemento a ser testado é o conjunto contendo o número 1. Então, eu preciso verificar se o conjunto contendo o número 1 pertence a N. Vou olhar aqui a definição de N e observo que o conjunto contendo o número 1 ele está em N. Então, a resposta a essa pergunta é sim. O terceiro elemento de M que precisa ser testado é o conjunto contendo os números 2 e 3. Então, a pergunta é: o conjunto contendo os números 2 e 3, ele pertence a N? Então, o conjunto, se nós olharmos para N aqui, nós vamos ver que o terceiro elemento do conjunto é exatamente igual ao conjunto que nós estamos procurando. Então, esse conjunto, ele é um elemento de N, sim. E o último elemento que precisa ser testado é o número 4. Então, eu preciso saber se 4 pertence a N. Vou olhar na definição de N e eu acho que o número 4 aparece aqui, como elemento de N. Então, sim. Então, nesse caso, o que aconteceu? Todos os elementos de M são elementos de N. A conclusão é que M efetivamente é um subconjunto de N.